e falaram: "Ó, você escolhe a igreja, ou judô ou a capoeira." Eu falei assim: "Mas por quê?" "Não, porque lá no judô você tem que chegar no tatame, você tem que reverenciar o demônio. Na capoeira você canta pontos de macumba." Quer dizer, uma santa ignorância, né? Eu, desde muito novo, eu tinha as percepções abertas. Eu não poderia chamar de mediunidade, porque naquela época eu não tinha conhecimento sobre a questão religiosa. Venho de uma família que, de alguma forma, tinha essa questão do catolicismo, mas também espiritualista, né? Então, desde muito novo, eu comecei a ter acesso, contato com o plano espiritual. Então, você imagina, sendo uma criança com 4, 5 anos e já tendo contato espiritual, recebendo visitas. E, de alguma forma, isso mexeu muito comigo, que me desenvolveu um pouco mais rápido, até com o meu irmão, né, que eu sou gêmeos. Isso desenvolveu mais rápido que meus outros irmãos, porque eu tinha esse contato, então eu conversava diretamente. E quando eu passava isso para os meus familiares, né, que eles perguntavam o que estava acontecendo, muitas vezes pelos barulhos que aconteciam dentro de casa, quando me viam conversando com alguém, ou quando viam movimentos diferentes dentro da minha casa, e aí eles começavam a perguntar, e você sabe, naquela época, isso tem bastante tempo, bota a época nisso, as pessoas não tinham essa visão que a gente tem hoje ampliada para olhar para uma criança, né, e tentar entender o que está acontecendo de fato. Mas era assim: ah, não, é amigo imaginário, quando crescer isso vai sumir. Só que não sumiu. A coisa foi tomando uma proporção cada vez maior, até eu chegar à minha pré-adolescência e achar que eu tinha alguma coisa errada comigo, porque meus amigos de escola, meus primos, não tinham esse acesso. Então, muitas das vezes, eu começava a me esconder dentro do próprio grupo familiar e social. Eu não falava já das coisas que aconteciam comigo, do que eu via, do que eu sentia. Então, eu passei por momentos assim bem complicados, sendo criança, depois sendo pré-adolescente, não podendo dividir isso com ninguém, porque não tinha muitas pessoas para conversar sobre o assunto. E quanto mais novo, né, assim, entre 6, 7 anos, que você vai tendo um pouco mais de consciência da tua família, das pessoas, da tua casa, eu começava a sair do corpo conscientemente e controlar isso. Então, eu ia na casa da minha avó, dos meus tios, de amigos, de parentes, e eu relatava as coisas que via, mas ninguém entendia como um garoto conseguia saber o que estava acontecendo naquele horário da noite, sendo que eles estavam do outro lado da cidade. E eu conseguia descrever as coisas, falar do que ocorreu, ou então ver alguns entes queridos que tinham se desencarnados, mas estavam ali presentes naquela casa. Então foi assim, foi bem complicado, porque eu não tive um auxílio, um apoio de alguma casa espírita ou de alguém que entendesse sobre o assunto. A minha avó, que ela é de origem, a minha bisavó era índia, a minha avó vem dessa origem, então ela era rezadeira, benzedeira, ela ainda tinha uma visão um pouco mais ampliada, né? Mas a minha mãe já não tinha tanto, apesar de ter essa questão da igreja católica, mas ainda espiritualizada, não tinham essa percepção de olhar para a gente e entender esse processo, né? Então foi bem complicado. Só para você ter noção, quando eu comecei a ir para a igreja, que eu achei que eu tenho que me salvar, estou enlouquecendo, eu estou vendo coisas que não deveria, estou escutando que não devia. Eu achava que aquilo devia ser alguma coisa ruim, né? Que quando você, na tua ignorância, você acha tudo, que é o demônio, que você está sendo atacado. E eu comecei para a igreja católica, eu era aquele cara que praticava, que ia até virar seminarista. Então eu fui para o seminário. Primeiro virei vocacionado, depois seminário, achei que queria ser franciscano. E foi um momento bem difícil, que quanto mais eu me aproximava da religiosidade, mais acontecia esses contatos energéticos, espirituais, porque é exatamente nesses tempos que eu tinha os contatos maiores com seres que começavam a me falar que não é teu lugar. Você vai fazer um trabalho sim, mas não é nessa denominação. Você não está ligado à denominação dogmática religiosa. Nós vamos acompanhar você durante um período. E isso foi acontecendo até que chegou o momento que eu comecei, dentro do próprio, quando eu ainda era vocacionado, perguntar por algumas coisas que não me respondiam, e eu me sentia perdido, porque eu queria saber algumas questões sobre Deus, sobre a criação, o que era realmente de fato essa criação, né? Criou-se a humanidade, como a humanidade estava tão perdida. Eu tinha essas preocupações e nunca me respondiam. Até que chegou o momento que eu decidi sair e rompi mesmo e fui para a igreja evangélica. Chegando na igreja evangélica, né, como todo mundo, a gente está sempre falando com o cravunhão, né, você está falando com o inimigo, eu fui tentar ser salvo, né, porque eu falei assim, eu tenho que ser salvo, está acontecendo alguma coisa muito estranha comigo. E naquele período,
Eu achei que ali seria um caminho incrível, porque as pessoas tinham um dom da visão dentro da igreja, né? Eu achava aquilo muito lindo, eles falavam o dom do Espírito Santo. Eu pensei, então isso deve ser algum tipo de dom, isso não deve ser tão pesado. Mas não vinha só coisas boas, eu via tudo, eu via coisas tão boas quanto coisas ruins, né? Então são espíritos tão embrutecidos quanto espíritos mais sublimes, se é assim que eu posso falar para esclarecer um pouco. Aconteceu que eu fui para a igreja e teve lá um dom lá que aconteceu, falaram os pastores, as pessoas que viram, falaram que eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo, que aconteceu realmente a descida de uma luz onde eu estava. E ali eu me senti em casa, me senti confortável. Fui para as águas em menos de uma semana. Sendo batizado, meu amigo, aconteceu coisas incríveis, porque na verdade na hora do batismo todo mundo começou a cair na água, falar em línguas, eu não entendia nada. E quando eu comecei a seguir o cristianismo, né, seguir a casa evangélica, a ser cristão, eu era judoca e fazia capoeira, e um dos diáconos da igreja falou para mim, ó, você tem que escolher ou a igreja ou o judô a capoeira. Porque se você ficar ali, você está servido ao diabo. E aquilo já, pronto, começou a me incomodar. Já tinha essa questão que já não conseguia controlar a minha visão e a minha audição. Já estava sendo ali julgado porque fazia um esporte. E aí eu falei assim, gente, está acontecendo uma coisa errada. Fiquei muito pouco tempo. Até que um dia eles me forçaram a barra, né? E falaram: "Ó, você escolhe a igreja, o judô, a capoeira." Eu falei assim: mas por quê? Não, porque lá no judô você tem que chegar no tatame, você tem que reverenciar o demônio. Na capoeira você canta pontos de macumba, quer dizer, uma santa ignorância, né? Quando eu voltei na semana seguinte para o culto, ele me parou no meio do caminho e falou assim: "Ei, o que você escolheu, a igreja ou o judô e a capoeira?" Eu falei assim: "Eu escolhi a Deus." Eu escolhi a Deus. Ai, que bom, amém, irmã. Não, escolhi a Deus. Você está falando para eu escolher a igreja é a pedra, essa casa. Eu não escolho isso, eu escolho a Deus e a partir de agora eu vou seguir outro caminho. E aí eu comecei a estudar, procurar sobre esoterismo, espiritualismo, até que eu daquela minha loucura, que eu estava enlouquecendo mesmo, que eu estava na rua conversando com espíritos e não sabia que estava desencarnado. Só para você ter noção, eu via dois mundos ao mesmo tempo, foi um enlouquecedor, uma época que eu não sabia controlar isso. Eu conheci um senhor que recebia uma entidade chamada Pai Benedito. Ali foi o meu encontro de fato, o meu encontro com Lael, o meu encontro com a minha essência, o que era essa espiritualidade. E ele foi muito, muito incrível comigo, porque ele falou a mesma coisa que eu ouvi na igreja. Eu não tinha que seguir uma denominação, eu não tinha que estar dentro de um culto, dentro de uma casa, dentro de um templo. Eu tinha que entender esse Deus que me habitava, essa energia. E o mais importante disso tudo, que era um senhor que não tinha tanto conhecimento assim, e foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que falou sobre mundos, sobre dimensões, sobre seres de outras estrelas, os irmãos mais velhos, né? Alguns falam extraterrestre, né? Mas os irmãos mais velhos. E ali ele se apresentou para mim de fato e ele já me acompanhava há muito tempo. E foi esse mesmo ser que me salvou muitas vezes, né, em algumas experiências bem complicadas que eu passei desde a minha infância, com abdução, com ataques energéticos. Era ele que cuidava de mim. E eu sempre me preocupava, porque eu falei assim, pô, por que nunca ninguém cuidava de mim? Depois ele me explicou por que eles não intervinham tanto diretamente, porque existia um programa, um projeto muito maior acontecendo. Existia um treinamento acontecendo. E olha que coisa incrível. Durante toda a minha infância, a minha juventude, eu comecei a ter contato com outras pessoas que eu achava que eram desencarnados, que eram amigos espirituais. E de fato, o que eu encontrei é o que a gente chama de rede, ou fractais, ou amigos que estão encarnados, que estão no mesmo processo. E que agora, depois de velho, né, eu consegui reencontrar e poder falar assim, nossa, eu já te conheci há tanto tempo, que bacana que a gente se encontra, a gente falar a mesma linguagem, a gente mostrar os símbolos, lembra desse símbolo quando a gente vai do outro lado, outra pessoa mostrar um outro símbolo, porque a gente se comunicava por simbologia e não só pela palavra, até porque eu tinha amigos e tenho amigos que não só são brasileiros, mas de outros países, mas a gente se comunicava telepaticamente pelo que faziam com a gente, né? Um programa que eu participei enquanto criança e adolescente, quando eu era levado, porque eu era saía mesmo, me levavam de corpo e alma, não era uma coisa, eu estou indo no corpo astral, eu também era levado fisicamente. E muitas das vezes esses experimentos me deixavam para lado de fora de casa, minha mãe não entendendo nada, me encontrava muitas vezes, né? A porta trancada, eu esmurrando a porta para entrar e algumas coisas que aconteciam no meu corpo e que a gente está até falando agora, tanto eu quanto o Fábio, lá na página da Educação Consciencial, né? A gente resolveu
abrir o que tem acontecido sobre essa questão dos contatos, das abduções, que tem acontecido há muito tempo, e as pessoas acham que é brincadeira, porque o pessoal quer ser visitado por extraterrestre, quer passear na nave, e não sabe o tipo de trato e contrato que a pessoa pode estar fazendo, né? É claro que eu descobri que eu tinha essas proteções, como tenho hoje, que eu chamo, por que que eu botei lá, é o Ofanim, porque eu estou ligado a essa rede Ofanim, essa rede Erelim. É que nem tudo a gente pode falar porque não é permitido, você sabe disso, você também é um xamã, você é um cara espiritualizado, sabe que se a gente fala, se a gente dá o nosso endereço, a gente vira um endereço vibratório do outro lado das dimensões e aqui também, e a gente acaba liberando sinais, ondas, e essas ondas podem rebater em algum lugar e podem nos achar. Mas nós resolvemos, por toda essa minha história, a história do Fábio e de tantas outras pessoas que nós conhecemos, que não é só do Brasil, que são grupos de pessoas que nós nos encontramos, nós realmente nos encontramos aqui nesse momento da nossa linha temporal, e que tem a ver com toda essa história desde a minha infância, né? Que não tinha nada a ver com religião. Na verdade, isso era uma coisa que já acontecia comigo e eu não entendia porque eu não tive. Hoje, eu acredito que se minha mãe tivesse viva e se fosse acontecendo atualmente, pelo tudo que é aberto hoje pela internet, tudo que nós temos hoje disponível, né, de informação, talvez ela teria agido de outra forma, talvez ela teria me acolhido de outra forma e me levado para os lugares certos no momento certo, porque eu passei por umas intempéries tão complicadas que, por conta do pânico, medo que me assolava, eu tive momentos da minha vida que eu fiquei mais ou menos dos 6 aos quase 8 anos, eu não conseguia andar. O pânico que me atacava adormecia a minha perna, quando não me atacavam dores terríveis que não podia nem tocar, que era uma forma que eu tinha, talvez, de chamar, talvez, a atenção. Hoje eu fico tentando compreender isso. E também pela manipulação que acontecia. Era uma forma deles me controlarem, né?